O meu bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui hoje para a gente responder a uma pessoa que ficou com dúvida a respeito da salvação, a respeito de é uma pessoa que viu uma passagem bíblica e ficou com dúvida a respeito, com medo que a pessoa pode perder a salvação. Então nós vamos ver o texto que essa pessoa, né, ficou em dúvida. E neste vídeo, então, além da resposta, serve para outras pessoas que possam ter essa dúvida. Ok? Então nós vamos à Bíblia, aos versículos da dúvida e vamos tentar então esclarecer isso aí. Vai comigo então. O texto é esse aqui, João capítulo 15, dos versículos 1 ao 6. A pessoa ficou com dúvida este versículo porque ele dá a impressão que a pessoa pode perder a salvação. Então nós vamos ver, vamos ler o texto e vamos comparar. Então, segundo o que João escreveu, né, Jesus falou o seguinte: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Então esse é o texto. Você nota o seguinte, que aqui a dúvida está que se alguém não estiver em Cristo, será lançado fora e vai para o fogo e vai ser queimado. Agora você nota o seguinte, que Jesus aqui, ele fala duas coisas, veja bem, ele fala, estai em mim, uma, né, e a outra, e eu em vós. Então, o que significa que é preciso o salvo, ele está em Cristo e Cristo está nele. Percebe? Então, o que acontece? Que se só a pessoa estiver em Cristo, não pode se dizer que é um salvo. Ok? Então, esse versículo, essa dúvida, veja bem, uma das detalhes que está falando em fruto, está falando em testemunho. A pessoa que não tem um testemunho cristão. Veja bem que aqui o texto fala, Jesus, ele diz que ele é a videira que produz os frutos e que o pai é o lavrador, o pai é o agricultor, o dono da plantação. Então, quem cuida sobre esses frutos veja que é o lavrador. Os frutos, eles têm de ser de acordo com a vontade do dono da figueira, de acordo com a vontade do lavrador. Se o lavrador planta uma qualidade de fruto, vamos dizer assim, doce, e de repente vai lá, aqueles frutos são amargos, são azedos, ou não tem fruto, não está da vontade do lavrador. Então, veja bem, como Jesus falou, eu sou a videira e vós as varas, né? Como ele diz aqui, eu sou a videira e vós as varas. Então Jesus é comparado à videira e os cristãos são comparados às varas que vão produzir os frutos. Isto é, o cristão ele tem que estar ligado em Cristo e Cristo ligado nele para que então essas varas que são os crentes produzam um fruto que é o testemunho cristão, um testemunho que agrada a Deus.
Se a pessoa não tiver ligado a Cristo, Cristo ligado nessa pessoa, essa pessoa não vai produzir, pode até produzir fruto, mas que não agrada a Deus, ou não produz nada. Daí, nesse caso, veja bem, é cortado e lançado fora. Eu vou mostrar duas coisas interessantes que vai assim, ficar fácil para entender esse versículo aqui. Um deles é duas figuras, né? Duas fotos, e o outro é um vídeo de uma pessoa falando umas coisas que vocês vão entender bem certinho. Então nós vamos aqui as fotos. Veja bem, aqui a gente tem, né, a foto ali no caso das uvas ali, né, que vinha a ser o testemunho da pessoa. E veja que aqui nós temos o tronco de uma árvore que pode ser uma videira. Pode ser a videira que o Senhor Jesus ilustrou, sendo ele e sendo os ramos, os galhos, né? Os cristãos. Ali fala, de certa forma, fala não só dos salvos, mas fala das pessoas que professam a fé cristã. Percebe? Agora você nota aqui nessa figura aqui de baixo, como você vê um tronco de uma árvore, que pode ser uma videira, e olha que em volta está cheio de cipó. Nasceu cipó em volta aqui desse tronco e vai subindo pelo tronco. Então você nota que esse cipó, uma vez que ele sobe pelo tronco, eles vão se misturar com os ramos que dão fruto. Eles vão entrar uns pelos outros ali, de entrar pelo meio, se infiltrar e vão estar ali. O cipó ele não produz fruto, mas ele sufoca os galhos, os ramos que produzem fruto, para não produzir fruto. Então o cipó ele está na árvore, está ali grudado na árvore, mas não faz parte da árvore, não faz parte da natureza da árvore. Ele é uma coisa estranha, uma coisa de fora, é um corpo estranho ali. Está ali, está junto com os outros galhos, mas não é o galho da videira, no caso. Agora nós vamos ver um pequeno vídeo, não chega a 2 minutos esse vídeo, que já está, com certeza vocês já viram também, mas que ajuda muito a esclarecer sobre, né, essa parte da videira, que Jesus é a videira e os crentes, né, são os ramos que produzem os frutos. Vocês vendo esse vídeo, comparando essa figura dessa árvore aqui, vocês vão entender, e vendo, e lendo ali, e meditando no texto, vocês vão ver como vai mudar o pensamento sobre que alguém pode perder a salvação. Então vamos ao vídeo então. No mestrado eu cheguei a falar uma vez que a gente tinha que se filtrar nas igrejas. E outro dia encontrei uma amiga minha que era da igreja na época que eu fui, porque eu fui cristã há 30 anos. Eu já fui até para Jerusalém, se vocês querem saber. O dia que eu contar o que é essa viagem a Jerusalém, o dia que me botarem na televisão para eu contar, eu acabo com o cristianismo do Brasil. E eu falei, amiga, vamos voltar para a igreja, porque hoje eu sou candomblessista. Não tem um terreiro que eu frequento, essas coisas, porque eu não sou religiosa. Mas eu amo os orixás. Agora que a gente tem que voltar para a igreja, ou ir para, a gente tem. Aí ela, amiga, que ideia louca. Como é que a gente vai fazer isso? Eu falei assim, a gente vai fazer. Aí ela falou assim, mas eles não vão querer escutar. Eu falei, quem disse que a gente vai falar para eles? A gente vai para a escolinha dominical. O que mais a igreja quer, sabe o quê? É pegar uma irmãzinha, um irmão para botar para tomar conta das crianças. Existem lá, enquanto eles estão no culto, tem uma sala de aula cheia de crianças. Aí tu vai pegar a Bíblia mesmo, a Bíblia. Você vai começar a falar de Jesus. Jesus era esse aqui, ó.
ele amava os pobres. Jesus disse aqui, ó, que o rico não entraria no reino dos céus. E a gente vai começar a falar de Jesus. Mas ele vai chegar em casa e vai falar, pai, a professora, aonde está escrito? Ele vai falar aqui, pai, está escrito aqui, Jesus falou. Mas para isso tem que ter estratégia. Nenhum dos revolucionários que a gente teve nesse Brasil fez nada sem estratégia. O Marighella escreveu um manual. O manual do guerrilheiro. A gente está lendo? A gente está fazendo? Manual do guerrilheiro urbano. Você percebeu? Você percebeu que essa mulher falou? Prestou atenção no que ela disse. Você vê, reunindo essas três partes, o texto que nós vimos ali do livro de João, essa figura do tronco da árvore, do cipó, e mais o que essa mulher falou, a gente compreende perfeitamente o texto. Você veja que essa mulher, ela fala uma coisa terrível. É horrível o planejamento deles. Você viu que ela está numa live ali, e eles estão comentando ali a respeito de política, na verdade. Mas eu vejo que ela falou que ela foi evangélica, né? Ela frequentou a igreja evangélica por 30 anos. Então ela conhece bem o ambiente das igrejas evangélicas. Hoje ela não está mais na igreja evangélica. Ela, como ela mesma falou ali, ela é candomblessista. Então, portanto, ela está em outra religião. Mas eles estão estudando ali um meio de destruir os evangélicos. Como? A longo prazo, através das crianças. É diabólica a coisa ali. Agora, note o seguinte, qual é o relacionamento que, por exemplo, esse vídeo tem com o texto que nós limos de João 15. No texto de João 15 nós limos ali que o Senhor Jesus falou que quem estiver nele e não produzir fruto é cortado e é lançado fora. Agora você veja que essa mulher, ela quer estar na igreja, mas ela não é uma cristã, ela não é uma pessoa nascida de novo. A gente não pode julgar porque não sabe até o final da vida dela como que vai ser. Mas atualmente o testemunho dela não é de uma pessoa salva. Então é uma pessoa que quando ela entrar lá na igreja, ela vai estar misturado com pessoas que são salvas. Porque a cristandade hoje, o que acontece? A cristandade está cheia de nomes de denominação e tudo misturado. Pessoas que são salvas, que estão lá, que no devido tempo o Senhor Jesus vai tirar de lá, né? Mas que estão lá, e pessoas que não estão salvas. Tem lá pessoas que estão pregando, usando o evangelho, deturpando o evangelho em interesse próprio, e tem pessoas que estão usando o evangelho legitimamente. Então está misturado, assim como o tronco daquela árvore que nós vimos ali na gravura, né? É uma árvore que pode, digamos, a gente ali não dá para ver que espécie de árvore que é. Mas digamos que seja uma árvore que produz bons frutos, frutos gostosos, né? Mas que aquele cipó que está grudado ali na árvore vai se misturando com os galhos, vai sufocando para estragar os frutos, e que para que aqueles galhos vão produzindo fruto é preciso que o dono, que o agricultor, ele corte esse pó, tire fora, lance, porque esse pó não são parte do tronco, eles estão no tronco, mas não são parte do tronco, como o Senhor Jesus falou. Aquilo que está em mim não produz fruto, é cortado e lançado fora, mas não produz fruto. Por quê? Porque não é do tronco, não é da própria natureza da videira, é um cipó
que está grudado na videira ali. Assim como essa mulher, qual é o plano dela? É se infiltrar no meio do povo evangélico, quer dizer, junto se infiltrar nas igrejas da cristandade, porque ali na igreja da cristandade está misturado pessoas salvas e não salvas. Ou seja, pessoas salvas que produzem fruto para Deus e pessoas que não são salvas que não produzem fruto. Como essa mulher, o interesse dela é se infiltrar lá, é falar de Jesus, é mostrar passagem bíblica, mas com a intenção, digamos assim, de apodrecer os frutos, que são aquelas crianças que vão estar lá aprendendo as coisas. Então, o que esse texto, na realidade, ele fala isso. Ele não está falando de pessoa que é salvo, que vai perder a salvação. Ele está falando de pessoas que estão misturadas, estão junto com as pessoas que são salvos, mas são pessoas que não são salvos. São pessoas que estão ali por interesses particulares, não são pessoas que estão olhando para o Senhor Jesus, que estão olhando para a salvação, que estão olhando para o que Jesus passou, o que Jesus fez, o preço que ele pagou pela nossa salvação. Estão olhando para interesses próprios, para a saúde, para bem-estar, para riqueza, enfim, os mais diversos interesses que a cristandade hoje, as pessoas estão lá enchendo aquelas casas que eles chamam de templo, mas com esses interesses. Não há assim uma meditação, poxa, o que Jesus passou para que eu pudesse ser salvo? Não tem como se salvar a não ser pelo sacrifício de Cristo. Mas lá, no meio da cristandade, o que está acontecendo? Pregações, estudos bíblicos, enfim, tudo usando a Bíblia, usando o Evangelho, usando o nome do Senhor Jesus, mas como os políticos fazem, né? Estudando a plateia, estudando a frequência das pessoas, estudando qual é o interesse, o que é que as pessoas vão buscar lá. As pessoas vão buscar saúde, então vão apresentar curas. As pessoas estão sofrendo, então vão apresentar libertação, vão apresentar uma série de coisas para que as pessoas frequentem aquele lugar, para que encha aquele lugar, mas para satisfazer os interesses deles. E lá no meio desses ambientes tem aquelas pessoas que são salvos, que vão porque ouviram o Evangelho, porque não se inteiraram ainda do poder do Evangelho, como funciona. Então há aquela mistura de salvos e não salvos. Os salvos é aqueles que não vão perder a salvação, aqueles que estão ligados em Cristo, e Cristo está ligado neles, sustentando eles com o verdadeiro Evangelho. No devido tempo eles saem desses lugares, o Senhor tira de lá. O Senhor falou que ia fazer isso. Mas estão lá misturados. Então, amados, vamos tirar da cabeça esse pensamento de que a pessoa está salvo, mas de repente perdeu a salvação porque não deu um bom testemunho, porque não tem não sei o quê, porque não sei o quê. Um monte de coisa lá, não é fiel, sei lá. Então, não tem isso. Porque, amados, nós não podemos acrescentar as coisas do Evangelho e não podemos tirar coisas do Evangelho. E quando nós comparamos o Evangelho, ele todo, então se nós comparar esse texto e achar que esse texto, como tem inúmeros outros textos que dá essa impressão que a pessoa perde a salvação, se nós for crer que então a pessoa perde a salvação é porque a gente entendeu dessa maneira um texto desse, nós vamos estar mutilando a palavra de Deus, nós vamos estar cortando praticamente o livro de Efésios inteiro.
onde ali vocês podem ler Efésios no capítulo 1. Você lê o capítulo todo ali, o capítulo 1, vocês vão ver como o salvo, a salvação dele já foi predestinada, ele já foi escolhido, ele já foi separado, já tudo, antes da fundação do mundo. O salvo é salvo antes que ele nascesse nessa terra. Entende? Então não tem como a pessoa perder a salvação. Não vamos cair nessa besteira de ficar triste, de duvidar do sacrifício de Cristo. Porque a pessoa que acha que crê em Jesus Cristo, mas está sujeita a perder a salvação, não está crendo no poder do sangue do Senhor Jesus, no poder do seu sacrifício. Isso é negar a suficiência do sacrifício do Senhor Jesus. A gente tem esse medo de perder a salvação, além de viver aterrorizado por toda a vida. Ok? Aqui a gente termina mais este vídeo, encerramos aqui. Eu espero ter respondido a pergunta, ter tirado a dúvida, né? Não é eu que tiro a dúvida, mas é o Espírito Santo trabalhando na vida das pessoas, é que esclarece, é que revela, né, o texto, mas eu espero ter ajudado, ter colaborado com quem tem essa dúvida ainda. Podem procurar mais parte da Bíblia que vão encontrar, ok? Então a gente fica por aqui. A gente fica por aqui. A minha gratidão a Deus, a minha gratidão a vocês que acompanham a gente aí nos vídeos. Compartilhem esse vídeo, levem para frente para mais pessoas. Na minha oração, que o Senhor abençoe e guarde a todos vocês, família de vocês. Ore por mim, por a minha família. E se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo, ok? Portanto, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo então.